Olá! Nesta aula estarei apresentando a você um exemplo bastante interessante da aplicação de área expansiva. Exemplo este que você com certeza usará em algum momento na formação ou na elaboração do seu dashboard. Muito bem. Veja aqui. Para que eu possa criar um gráfico, por exemplo, que apresente o total mensal nessa situação onde alimento uma base de dados, essa base de dados acumula os resultados aqui em cima, nessas pequenas formas, e eu quero que então esse resultado seja apontado lá dentro do meu gráfico. Se você quer deixar pronto, você poderia fazer, por exemplo, uma situação assim. Selecionar tudo e inserir aqui, por exemplo, um gráfico de linha. Aí eu encontro uma dificuldade, que é justamente esta aqui. Vamos acertar aqui primeiro. Estou fazendo aqui passo a passo com você. Vou deletar aquela legenda, vou clicar aqui nessa linha, vou deletar essa linha também, né? E vou clicar aqui em cima do gráfico, apesar do não ser o momento, mas não custa, né? Eu já vou aproveitar aqui para ir removendo algumas coisas que não me interessam do meu gráfico. Aí, nesse caso, vou entrar aqui no menu contextual, da versão 2010, 2013, entraria aqui em formatar, contorno e sem contorno. Vamos deixar o nosso gráfico assim então. Então você vê que em função de termos ainda, ou não termos, na verdade, a informação lançada em nossa base de dados, as nossas formas, claro, geram resultados como zero, e isso aqui é apontado no meu gráfico nesse formato aqui. Bom, aí então, nesse caso, ou eu clico no meu gráfico e diminuo manualmente esta área, assim, e todo mês, tá? Cada vez que eu lançar aqui, por exemplo, vamos fazer aqui, vamos pegar esses valores aqui, colar em maio, por exemplo, lancei aqui o valor de maio, eu serei obrigado a clicar no gráfico e manualmente trazer o mês de maio. Isso eu quero que o Excel resolva sozinho para mim, né? Então, como fazer? Muito bem. Irei utilizar aqui um Ctrl F3. Ctrl F3. Aqui já existem alguns nomes, são os modelos que já estão prontos, mas vamos inclusive ignorar esses modelos aqui, que já estão prontos, e vamos criá-los novamente para que você veja passo a passo como foi criado ou como criar essa situação. Novo, nome. Muito bem. Primeiro eu vou representar a área numérica aqui lançada na minha planilha, que é a soma dos totais, ou seja, que estão aqui na linha 14. Eu vou chamar isso aqui então de total mês. O nome você inventa como eu já havia colocado para você em alguma aula anterior. Vamos selecionar então todo esse processo aqui, e aqui eu vou usar a função desloc. Veja que estou usando então a forma dentro de uma janela. Essa forma resultará numa área dinâmica, né, numa área expansiva. A informação que ela vai selecionar vai ser armazenada dentro do nome total meses, e esse nome eu usarei dentro do meu gráfico. Quando você cria esse tipo de forma, é interessante usar bastante o seu mouse aqui. Igual desloc, abre parênteses. Onde começa? Onde começa a minha matriz? Muito bem. A minha matriz começa então nesta célula aqui, na célula C14, que é o início, que é o mês de
é o meu primeiro valor, digamos assim. Muito bem, ponto e vírgula. A partir da célula 14, da C14, eu devo me deslocar para baixo? Não, não devo. Então, vou usar 0 aqui. Um deslocamento de linha. Ponto e vírgula novamente. Agora vem o deslocamento de coluna. Eu devo sair da célula C14 e ir para uma outra célula qualquer aqui? Também não devo. 0. Muito bem. Ponto e vírgula. Agora, vem a altura. Altura. Quantas linhas eu devo selecionar? Eu devo selecionar apenas uma linha nesse caso aqui, porque eu quero apenas a linha do total. Se eu quisesse total, média, máximo, mínimo, então eu poderia selecionar 4 linhas. Poderia colocar o 4 aqui. Mas, lembra você que, dentro de gráficos, se você quer mostrar uma linha para cada item deste aqui, você terá que ter 4 matrizes como essa. É uma matriz para cada informação lançada no gráfico. Então, nesse caso, é apenas uma linha que ele vai selecionar. Agora vem a largura. Tá? Então, vamos agora colocar, vou colocar então a coluna, ou seja, quantas colunas eu quero que na verdade ele selecione. Então, nesse caso, a gente quer que ele selecione apenas as colunas preenchidas, ou seja, maiores do que 0, correto? Então, eu vou utilizar este intervalo aqui, que servirá como contagem. Você também pode utilizar esse aqui, ou seja, você pode mandar ele contar se for maior do que 0. Ok? Mas vou usar esse de baixo para simplificar nesse momento. Então, vou utilizar aqui. Conte ponto num, função contador, né? Conta números, e aí então eu estarei definindo esse intervalo aqui. E fecharei parênteses, fecho parênteses nesse caso aqui do conte num, ok? E fecho parênteses agora também da função desloque. Então você observa, eu vou dar um OK aqui, aqui está a fórmula, vou clicar agora em cima da fórmula, veja o que ele selecionou ali, ó, tá? Ele está selecionando apenas, vamos puxar aqui, ele está selecionando apenas o intervalo de janeiro até maio, justamente o que eu preciso que ele coloque dentro do meu gráfico. Então nós temos aqui os parâmetros. Onde começa? Começa na C14. Vai para baixo? Não vai. Vai para o lado? Deve se deslocar para o lado? Não deve. Quantas linhas de altura? Apenas uma. E quantas colunas de largura? Nesse caso, eu mando ele contar. Eu mando ele contar apenas as colunas preenchidas. Então, você observa também, um outro detalhe interessante, é que quem define a largura não necessariamente é a própria área de dados. Eu posso utilizar uma outra área qualquer para definir a largura ou a altura da minha área expansiva. Muito bem. Feito aqui o total mês. Vou criar também, poderia dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, mas vou fazer de novo para que você entenda. Novo, né? Vamos chamar isso aqui então de meses agora. E vamos apagar esse intervalo e vou botar lá, desloque, ou seja, onde começa? Começa aqui, no mês de janeiro. Ok? Muito bem, ponto e vírgula. Vai para baixo? Não vai. Vai para o lado? Não vai. Qual a altura? Ou seja, quantas linhas de altura? Apenas uma. E qual a largura? A largura é a mesma coisa. Conte ponto num. Eu quero que ele conte quantos números existem nesse intervalo e utilize esse resultado como sendo largura. Fecho parênteses, fecho outro parênteses, dou um OK e ali eu tenho agora a seleção apenas dos meses. Então, até aqui você criou
as fórmulas, né, utilizando o deslocamento. Você entende, então, que essa função desloque, na verdade, ela seleciona um conjunto de células e coloca esse conjunto de células dentro de um nome. Muito bem. Então, agora eu vou clicar no meu gráfico, vou clicar aqui com o botão direito do mouse no gráfico, vou entrar aqui em selecionar dados, ok? E aí nós temos a área do gráfico aqui. A série 1 é a parte numérica, são os dados numéricos. E esse campo aqui, o rótulo de eixo horizontal. Tanto faz aqui, por onde você vai utilizar, mas eu vou clicar aqui em editar então, e vou apagar, eu devo apagar somente até o ponto de exclamação. Um macete. É mais fácil, sim. Apague até o ponto de exclamação. O ponto de exclamação você pode observar ali que ele fica. E agora eu vou usar a tecla F3 do teclado. Então a tecla, o Ctrl F3 a gente utiliza para criar as matrizes. O F3 eu uso para buscá-las. Então aqui eu vou colocar o total mesas. Então vejam que eu estou substituindo uma área fixa que eu tinha ali anteriormente, até esqueci de chamar a sua atenção para esse caso, mas logo em seguida já o faço, e estou substituindo por uma área dinâmica. Vou dar um OK, e vou fazer a mesma coisa aqui, editar, veja então aqui a área fixa, por isso que o gráfico não aumenta de tamanho sozinho, porque aqui ele trabalha com área fixa, então vou apagar essa área fixa, F3, e vou substituir por um nome que possui dentro uma fórmula que gera uma área dinâmica, ok? Ok, ok. E está feito, gente. Ó. Então, à medida que eu, por exemplo, lançar aqui os meus valores, você vê que ele já acrescentou automaticamente o mês de junho, né? Então, eu lanço aqui as minhas informações, né? E ele automaticamente já vai apontando lá no gráfico a situação minha nesse momento. Ó, né? Então, lá ele automaticamente somou os resultados e já apontou aqui no meu gráfico o total geral das minhas filiais. Ok? Então, com certeza esse modelo você em algum momento usará no dashboard. Tá? Nós estamos aqui apresentando uma série de recursos que você vai utilizar na montagem dos seus painéis. Área expansiva com deslocamento não tem como não utilizá-la. Com certeza você irá precisar desse recurso. Obrigado, até nossa próxima aula.